Luísio, seja bem-vindo. Obrigado por participar da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Vou Ô, te João, tudo explicar. bem? Para mim é um prazer estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Vou te explicar mais ou menos como vai funcionar, tá? São 10 perguntas, elas foram elaboradas pela equipe do Posso Já, por leitores do Posso Já, e uma delas é de um convidado nosso, Camilo Oliveira, que é professor universitário, advogado, especialista e mestre em administração pública. Ele está fazendo uma pergunta para cada candidato. Vamos lá, então, Luiz. Você vai ter 2 minutos para responder cada uma, tá? Eu vou te avisar quando faltar 1 minuto, quando faltarem 30 segundos e quando faltarem 10 segundos. E ao final, você vai ter 1 minuto para considerações, para dizer o que você quiser, para conversar com o eleitor. Certo? Ok. Beleza. A gente tem que começar falando, então, sobre essa questão do indeferimento da candidatura pela Justiça, né, pelo juiz eleitoral Carlos Alberto Pereira da Silva. Obviamente, vocês estão recorrendo da decisão, mas eu queria que você explicasse qual a sua linha de defesa para essa acusação de improbidade administrativa durante o seu primeiro mandato. Na verdade, João, tem duas questões aí que são importantes. Uma é a linha de defesa do processo de improbidade, a outra é a linha de defesa da questão eleitoral, né? Então é o seguinte, a questão eleitoral, a impugnação do eleitoral, ela vem por causa do processo de improbidade. O processo de improbidade está em segunda instância e hoje ele está na fase de embargos, então nós nem terminamos ainda a segunda instância desse julgamento. E a condenação que se deu em relação a isso, ela se dá no artigo 11 da Lei de Improbidade, que envolve questões administrativas e não envolve efetivamente dano ao erário, ou seja, prejuízo financeiro à prefeitura, e não envolve enriquecimento ilícito e nem dolo. E a lei eleitoral, ela diz exatamente isso, né, que a inelegibilidade, ela vem do fato de quando você tem alguns critérios. Um deles é uma condenação por órgão colegiado, que aí no caso a segunda instância, que no nosso caso ainda não finalizou nem a segunda instância, e um outro critério é a questão de ter efetivamente dano ao erário, que é prejuízo financeiro, e o dolo e a questão do enriquecimento ilícito. E isso fica muito claro na sentença do juiz aqui de Poços, que isso não aconteceu. E é por esse motivo que os nossos advogados entendem, e eu entendo também, que eu sou elegível hoje, não tem sentido a gente não estar participando ou não ficar participando, né? E, logicamente, que uma vez fazendo os recursos, eu tenho direito democrático de participação, e é por isso que a nossa campanha segue em frente. Essa é a nossa linha de defesa. Então, hoje, né, lá no TRE, a linha de defesa, inclusive, ela vai nesse sentido, de simplesmente pegar a sentença judicial aqui de primeira instância, demonstrar para o Tribunal Regional Eleitoral que não houve dano ao erário, não houve dolo e não há enriquecimento ilícito. Isso está muito claro na sentença do juiz. Então, o problema é administrativo e é por isso que a condenação vem no artigo 11. O tempo acabou. Você já teve um primeiro mandato, como que você lidaria agora com o segundo? O que você acha que poderia melhorar em relação ao primeiro que você teve? Há uma autocrítica em relação à sua primeira gestão? Sempre há uma autocrítica, né? Eu acho que, e principalmente, que eu acho que a gente aprende bastante nessa questão da administração pública. Então, hoje, eu acho que o que a gente mudaria do primeiro mandato, efetivamente, é a experiência adquirida, né? A gente não chega lá mais para você entender os processos, para você conhecer as pessoas, porque, afinal de contas, são 6.400 servidores. Ali vamos pensar em torno de 300 a 400 servidores que lidam diretamente com o prefeito nas secretarias ali, que são secretarias meio. Secretaria de Administração, Procuradoria, Controladoria, Secretaria de Fazenda, e a gente já conhece todo mundo. Então, na prática, a gente já conhece todo mundo, a gente já conhece o trabalho, já sabe o jeito de cada um trabalhar, já tem uma noção, mais ou menos, né, da função de cada um. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande, ainda mais no momento de hoje, né? Até quando a gente compara as duas administrações, a administração, essa nova administração, ela vai ser muito diferente, até porque o momento é completamente diferente do outro momento, inclusive pela questão da pandemia. Então,
existe sim uma autocrítica em relação a várias coisas que nós fizemos na primeira gestão, coisas que nós fizemos de bom e, logicamente, coisas que nós não conseguimos fazer, nós acabamos patinando e não conseguimos avançar. E para isso a gente já tem solução pronta. E, logicamente, né, que esse conhecimento da máquina e dos funcionários nos traz uma experiência aí que realmente vai fazer a diferença. Luiz, uma das suas propostas é relativa ao trem turístico, né, de novamente buscar esses recursos, né, de tentar efetivar essa implantação. O que falta para que ocorra efetivamente essa implantação do trem turístico, para que a gente tenha esses recursos? João, na prática, eu consegui os recursos, né? O que a gente conseguiu avançar até hoje em Poços de Caldas sobre a questão do trem foi na minha gestão. Então, antes a gente tinha um desejo, né? E o grupo Poços na Linha se movimentando para que isso se tornasse uma realidade, nós conseguimos avançar muito, porque nós conseguimos a cessão do trecho do trecho para o município, do município, né? Que estava junto à IFCA, e aí o DENIT passou a cessão do trecho para o município. Nós conseguimos fazer o projeto de viabilidade técnica e nós conseguimos os recursos. Efetivamente, né, por interesses e da própria administração, a falta de interesse de dar sequência no projeto fez com que ele não acontecesse. Então, hoje, a gente volta na estaca, não volta na estaca zero, mas a gente volta num ponto em que é necessário fazer um projeto da obra, efetivamente, um projeto executivo da obra e conseguir o recurso. Né? Eu acho que esse é a grande lance. Eu acho que o trem turístico vai ser um novo ponto turístico para Poços, né? E vai ser efetivamente um direcionamento, vai ter efetivamente um direcionamento muito bom na geração de emprego e renda para o pessoal do turismo, para o pessoal da cultura também. Então, eu acredito muito nisso e não é muito difícil a gente entender isso, não. Onde tem trem turístico é sucesso absoluto. Em São Lourenço, em Jaguariúna, Campinas, no sul, nos lugares que tem, na Europa, todo lugar que tem um trem turístico, efetivamente é um sucesso. Então, eu acredito que isso vai ser um sucesso em Poços de Caldas também. Além do que, Poços de Caldas tem uma história, né, muito legal com o trem turístico, da vinda do imperador para cá, para poder inaugurar. Então, eu acho que é realmente um passo importante e a gente vai trabalhar e nós vamos conseguir, nos próximos 4 anos, implantar o trem turístico em Poços de Caldas. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Camilo Oliveira, que é advogado, professor universitário, especialista em administração pública. Candidato Heloísio, a crise econômica, os reflexos econômicos da pandemia, o empobrecimento das famílias, a ausência de postos de emprego. Esses talvez sejam os principais temores de qualquer pai e mãe de família. Quais são as propostas que o senhor tem para dinamizar a retomada econômica no município, sobretudo em relação à geração de emprego e renda? Nós somos um dos municípios que mais perdemos postos de emprego nessa pandemia. Como reverter esse quadro? Quais são suas propostas nesse sentido? Eu concordo com isso, né? A gente tem aí alguns problemas para ser resolvidos, né? Então, a gente tem no nosso plano de governo, eu queria convidar todos a lerem o plano de governo completo, onde a gente tem aí uma série de ações de retomada econômica do próprio município. Uma delas, né, e puxando aí o carro, que é a criação de uma agência de desenvolvimento com caráter regional, para a gente fazer parcerias, inclusive, e seguir o trabalho, né, das agências de desenvolvimento que já tem na região. E essa agência de desenvolvimento será formada pelo próprio município, né, pela prefeitura, mas principalmente pela iniciativa privada. O objetivo da agência é justamente que a gente faça, através da agência, diagnósticos da situação de cada setor do município, setor de comércio, setor de turismo, geração de serviços, o setor das indústrias e o setor da agropecuária também, né, principalmente em relação ao pequeno agricultor aqui da região. E a partir desses diagnósticos, a gente ser certeiro no trabalho de fomento, no trabalho de treinamento de pessoas para ocupar os postos de trabalho, e a gente tem, então, um norte junto, ou seja, juntar todo mundo com um norte só, com um direcionamento só, para que a gente tenha essa retomada econômica. Eu acredito muito, João, que nós teremos essa retomada principalmente a partir dos pequenos, tá? A partir do microempresário, a partir dos pequenos comerciantes, a partir do empreendedor individual. Desculpe? 15 segundos. Tá. 30. A partir do empreendedor individual, a gente vai ter aí uma
uma retomada, né? Então, a gente tem conversado, por exemplo, com comerciantes que antes tinham 5 funcionários e hoje tem 2. Então, a gente tem que trabalhar efetivamente com essas pessoas, né, em várias linhas, para que a gente tenha efetivamente, então, um crescimento. Então, basicamente, eu quero te dizer que o nosso trabalho de retomada econômica começa pela base com os pequenos. Certo. Agora, continuando a falar sobre a pandemia, a gente sabe que ela acentuou a questão da desigualdade social, né? E na educação o prejuízo foi muito grande. Então, as crianças, os adolescentes que não têm acesso à internet, por exemplo, que já são da escola pública, eles têm um grande prejuízo nesse ano. Caso você seja eleito, como que você vai fazer já no início do mandato, no primeiro ano, para que esses jovens possam recuperar esse tempo perdido? Um dos grandes problemas que a gente tem, João, em relação à pandemia é a falta de informação exata, né? Para tudo isso, para essas questões, inclusive para nós que somos candidatos, e como eu te disse, que tem uma experiência, é muito importante a gente planejar isso. E, infelizmente, as informações que temos, elas não são claras de forma nenhuma para a gente traçar. Então, quer dizer, precisa fazer um diagnóstico, você tem que ter informação, e a informação tem que ser precisa. E, infelizmente, se tem uma coisa que a prefeitura falhou nesse tempo da pandemia, é nas informações para a população. Então, fica muito difícil a gente planejar, né? E a gente acaba tentando planejar naquilo que a gente imagina que seja a realidade. Mas, então, para isso, o que a gente tem? Eu penso que, de início, a gente vai ter que ter um sistema híbrido, onde a gente vai ter que dotar, efetivamente, as nossas crianças e as nossas escolas de redes de internet que sejam efetivas e que deem a condição para as aulas à distância, e a gente montar, então, um sistema híbrido, com aulas online e com aulas presenciais, até porque a gente não vai poder acumular todas as crianças no mesmo momento. Então, esse sistema híbrido, a gente vai conseguir, de repente, dividir as turmas para que a gente possa dar aula para todo mundo, mas sem acumular as pessoas e garantindo a saúde dessas crianças. E uma outra questão, que eu acho que vai ser muito importante, é a gente trabalhar mesmo a questão das famílias. As famílias têm passado muito aperto, né? A crise é muito grande, muita gente com muita necessidade e muita gente, sem dúvida nenhuma, passando fome na nossa cidade. E quantos? 30. 30. E a gente precisa dar conta disso também. Então, utilizar os recursos da merenda escolar para a gente dar alimento para o nosso povo, para as nossas crianças, vai ser fundamental. E a gente tem um projeto muito interessante em relação a isso. Além disso, né, eu tenho um projeto juntamente com o Banco de Alimentos, para a gente gerar emprego e renda para o pequeno agricultor, é a gente comprar alimentos da agricultura familiar e, através do Banco de Alimentos, a gente fazer uma grande doação de alimentos para a nossa população, principalmente para aqueles que mais precisam. Beleza. A gente leu todo o seu plano de governo e a gente viu que algumas propostas, principalmente na área de saúde, são baseadas em busca de recursos à Secretaria Estadual de Saúde, no Ministério da Saúde. Qual que é o cenário real, qual a possibilidade real do seu governo conseguir esses recursos, à medida que a gente tem um governo estadual do novo, um Ministério da Saúde com o Jair Bolsonaro, né? Essa influência política, ela vai até que ponto, né? Além da questão técnica, para a gente conseguir esses recursos? Na prática, sabe, João, a gente não é uma questão só de relacionamento político, é uma questão de trabalho mesmo, né? E a gente tem muita experiência em relação a isso, e vou te explicar. Primeiro que o município gasta muito já em saúde, né, bem acima do piso da saúde, né, vamos dizer assim, ou do teto constitucional da saúde. A gente gasta hoje em torno de 28%, 30%, quando o teto constitucional é 15%. O município não tem recursos efetivos para a gente dar conta disso. O que nós fizemos quando eu fui prefeito, por exemplo? Quando nós implantamos a UPA, nós, além de implantar a UPA, nós a fizemos de acordo com todos os protocolos do Ministério da Saúde. A partir daí, nós passamos a receber cerca de 650 mil por mês para a UPA. Antes, todo mundo lembra, a gente tinha a Policlínica. Da Policlínica, você não recebia um tostão do governo federal. E na UPA, além de uma unidade nova, com novos equipamentos, com novos funcionários, nós recebíamos 650 mil por mês. Isso significa cerca de 7 milhões de reais, 8 milhões de reais ao ano de recurso a mais para o município. E nós fizemos isso em diversos outros setores da saúde, conseguindo mais recursos. Então, na prática, não é só uma questão de relacionamento político, porque eu tenho certeza, e na minha cabeça, que eu sou representante da população de Poços de Caldas, e não do meu partido ou não de mim mesmo. Então, o prefeito ele é recebido quando ele vai atrás para buscar os seus recursos. Então, o relacionamento político com o governo federal e estadual vai acontecer, como aconteceu, por exemplo, com a Antônia Anastasia, que era do PSDB na época, oposição a mim, nós tivemos um ótimo relacionamento.
Agora, a questão é técnica, é da gente fazer projetos, por exemplo, o Ministério da Saúde, em setores em que há recursos e muitas vezes não são aproveitados, como eu te falei na questão da UPA. Então, a gente tem, é o que eu te disse, eu tenho experiência em relação aos projetos, a gente sabe do governo do estado onde a gente pode buscar os recursos, e aí é uma questão de fazer projetos, deles serem aprovados e a gente começar, então, a receber esses recursos para a gente ter, então, mais recursos para a saúde, que sempre é necessário. Beleza. A gente tem uma pergunta aqui de um leitor do Posso Já, o Cosca Henrique Barros. Essa pergunta que a gente selecionou é dele, mas, na verdade, muitas pessoas fizeram a mesma pergunta, tá? Que é, basicamente, por que essa troca de partido e por que você deixou o PT, que foi o partido que te elegeu prefeito pela primeira vez? Na prática, né, a troca de partido ela é uma dúvida em relação a mim e ela não acontece no restante dos cenários do município, né, dos políticos, né? Por exemplo, né, o Flávio Faria, que hoje é vice-prefeito e agora até abandonou o barco do Sérgio, ele era do PT também, saiu do PT, foi para a rede para ser vice do Sérgio. Paulinho Coruminas, que também hoje apoia o Sérgio, também saiu do PT e foi para lá. O Geraldo Tadeu teve várias mudanças de partido, né? Hoje ele está no PRB, e assim sucessivamente, né? O próprio Sérgio, que antes era do PMDB e depois mudou para o PSDB para ser candidato a prefeito. Então, cada um faz a sua mudança do jeito que quer e nunca é tão questionado como eu sou questionado pela saída do PT. Na prática, né, a saída ela segue sim uma linha política de crescimento aqui na região. Quando eu recebi o convite, né, do presidente do PT, aliás, do presidente do PSB estadual e do deputado professor Cleiton, né, que me convidaram para que eu fosse efetivamente fazer parte do PSB num projeto aqui regional de crescimento do PSB. Eu achei muito interessante, logicamente, que eu tinha um grupo político junto comigo também que se interessava em fazer parte do PSB. Tanto é razão disso que hoje nós temos 22 vereadores, poucos deles são originários do PT, a maioria são realmente de outros partidos ou são pessoas que nunca tiveram partidos. E o meu vice, né, o João Gabriel, estava no PSB há mais de 10 anos, então eu fui para o partido dele. Então, na prática, a saída é para a gente ampliar as nossas bases, é para a gente ampliar politicamente o diálogo e é para a gente efetivamente ganhar a prefeitura com o grupo hoje que me apoia. Então, basicamente, isso. Luiz, a gente sabe que a situação financeira da prefeitura hoje é complicada, né? Não tem CND, tem uma séria dificuldade de investimento. Como que você faria para conseguir investir e melhorar essa questão financeira da prefeitura? Na prática, né, hoje é uma situação difícil demais da conta, né? Porque não tendo CND, a gente não recebe aí verbas parlamentares, a gente não recebe recursos do governo federal, a gente não faz contratos, né? A gente não faz uma série de coisas e isso já está perdurando aí por 2 anos. Então, efetivamente, João, a gente tem que cuidar disso. Uma renegociação com a INSS é fundamental nesse momento para a gente buscar a CND ou a renegociação com o INSS, né, efetivamente tendo esse canal de comunicação, isso é possível, nós já sabemos disso, né, ou efetivamente uma busca aí até na justiça da gente conseguir liberar a nossa CND, uma vez que o prejuízo para a população é muito grande, ainda mais em época de pandemia. Uma outra situação, né, que a gente vê hoje é que por causa da CND, pela dívida com o INSS, o município não tem recebido a integralidade de seus recursos da FPM, que é o maior recurso que a gente recebe do governo federal. Então, isso tem atrapalhado demais da conta. O que a gente tem que fazer, efetivamente, é começar a sanear a prefeitura, né? Economizar muito, fazer com que a gente tenha recurso, o pouco recurso para investimento que ele apareça ali, mas buscar a CND é fundamental. Então, para isso, João, o que eu tenho te dito, né, em relação à experiência que a gente tem de negociação, de conversa, de buscar nos lugares certos o apoio para a gente conseguir. Buscar recursos fora vai ser fundamental. O governo federal tem a obrigação de ajudar os municípios, principalmente nesse momento de redução da atividade econômica, porque o governo federal é o que mais arrecada. Não tem como ser diferente, né? Porque senão a gente vai ter uma quebradeira geral mesmo. E é por isso que eu te digo que hoje o nosso grande diferencial é a experiência de já conhecer a máquina pública, da gente saber efetivamente o que é que a gente pode fazer e onde a gente pode atuar. Uma coisa importante é que os investimentos, logicamente, eles não começarão no primeiro ano, mas a gente só vai sair dessa situação com a retomada econômica que eu falei na outra pergunta.
Luísio, voltando sobre o assunto do seu plano de governo, uma das propostas é a revisão de todo o processo de concessão do transporte público, inclusive com a possibilidade de publicação de novo edital. Haveria tempo para alterar essa licitação, para mexer nesse processo, considerando até que o contrato da circular está prestes a acabar novamente, né, o termo aditivo. Hoje nós vivemos, né, uma insegurança, que é uma coisa impressionante que aconteceu com o transporte público no município. Quer dizer, o transporte tem um papel fundamental no município e deixou-se, né, que perdeu-se todos os prazos, e hoje a gente tem um contrato precário, emergencial, e que tem trazido para a nossa população sofrimento na utilização dos ônibus, porque com o contrato emergencial nós tivemos aí uma redução na quantidade de ônibus em momento de pandemia, quer dizer, justamente no momento que a gente não poderia estar acumulando pessoas, se reduziu a quantidade de ônibus. Então, hoje, né, as pessoas têm sofrido e estão correndo perigo aí em relação à sua saúde, do jeito que a situação está. Lógico que a minha proposta hoje, né, é que a gente efetivamente, chegando na prefeitura, a gente cancele o edital, e aí nós vamos ter que negociar, inclusive, com o Ministério Público, para que o Ministério Público nos dê aí uma salvaguarda para a gente poder desconstruir esse imbróglio, essa lambança, vamos dizer assim, que foi feita. Então, eu tenho certeza que o Ministério Público vai nos atender, vai entender que é uma nova gestão com responsabilidade. E, a partir daí, a gente elaborar um edital que traga para a população as melhorias que a população espera. A população esperou por 15 anos para ter um novo transporte público no município, uma nova forma de fazer. E, infelizmente, esse momento foi perdido. Então, nós temos que avançar efetivamente na questão do passe no passe escolar, no passe do universitário, na questão do passe do deficiente físico, avançar na questão do passe do idoso e avançar na oferta de um serviço que efetivamente consiga dar conta do transporte do nosso povo trabalhador da cidade. E isso não vai acontecer com o edital que a gente tem hoje. Então, por isso, a gente tem que cancelar o edital e publicar um novo edital que traga no seu interior as necessidades do povo de Poços de Caldas em relação ao transporte. Não tem como ser diferente. Luiz, agora uma pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos. Como que o seu vice colaboraria na sua gestão? Qual seria a função do seu vice? Não tenho dúvida hoje que o João Gabriel, meu vice, é a pessoa mais preparada dentre todos os outros vices que a gente avaliou em relação aí aos 9 candidatos. E eu posso te dizer o porquê disso, né? Primeiro que, do ponto de vista político, o João Gabriel hoje, que é um rapaz jovem, né, tem 42 anos, ele é empresário, né, e comanda lá o Jornal da Cidade há muitos anos, mas mesmo antes de ser o comandante do Jornal da Cidade, já acompanhava os trabalhos, né, começou a trabalhar cedo. É formado em Direito, então conhece sobre legislação, conhece sobre leis, mas principalmente ele conhece sobre as ações políticas do município. O João ainda tem um histórico familiar de quem conviveu com a política desde pequeno, né? A mãe dele já trabalhou junto com prefeitos, o pai dele sempre foi do jornal e o avô dele foi prefeito da nossa cidade, o Sebastião Pinheiro Chagas. Então, é uma família envolvida na política, no crescimento da cidade, em ações do próprio município. E o João, por ser jornalista lá no Jornal da Cidade, ele acompanhou aí diversas administrações ao longo da sua carreira de jornalista e ele conhece muito, inclusive da minha administração. Então, não tenho problema nenhum, por exemplo, de ter, por exemplo, hoje, se eu não pudesse, por algum motivo, vir aqui, não teria problema nenhum de ter mandado o João aqui para ele tratar de todos esses assuntos, porque realmente ele conhece os assuntos e, principalmente, a gente tem uma sintonia muito grande, porque ele acompanhou toda a minha gestão, ele acompanhou todas as minhas falas, os meus discursos, então a gente tem um discurso muito afinado, né, em relação à questão política. Então, eu acho que o João hoje, sem dúvida nenhuma, é o vice mais preparado para ser vice e para assumir a prefeitura nos momentos que tiver necessidade de assumir, nos momentos em que a gente estiver fora, ou para me representar fora de Poços, ou representar Poços de Caldas nas suas necessidades. O João é hoje o melhor vice, o mais preparado, com mais conhecimento da gestão do município de Poços de Caldas, sem dúvida nenhuma. Luísio, essas foram as 10 perguntas. Agora você tem 1 minuto. Já acabou. Você tem 1 minuto para considerações finais, para conversar aí com o eleitor. Bom, então eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria reafirmar isso que eu disse na última pergunta, que hoje
Nós temos a melhor dupla com um prefeito, com um ex-prefeito, com experiência, né, e com muita força para trabalhar, e com um vice, com juventude, com novidade na política, mas que conhece muito da política e que conhece muito das ações da Prefeitura de Poços de Caldas e dos serviços. Quero dizer a vocês que hoje a nossa grande proposta é fazer Poços ser feliz de novo. Eu tenho dito que Poços hoje é uma cidade triste. E é triste porque as pessoas não têm emprego, porque a saúde não funciona bem, falta exame, falta consulta, falta cirurgia. E é triste porque a cultura está para baixo hoje, e até o artista de Poços de Caldas está triste. Porque a nossa grande proposta hoje é retomar a felicidade para a nossa cidade. E fazendo isso, a gente vai gerar emprego, a gente vai trazer mais cultura, a gente vai trazer mais prosperidade para a nossa cidade. Esse que é o nosso grande objetivo. Eu tenho conhecimento, tenho experiência para isso. E o meu número agora é 40, PSB 40. Obrigado. Beleza, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela participação. Abraço. Eu que agradeço, João. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado. Valeu.